Aqui a sua pergunta é como se livrar do medo. Agora observe bem como fazemos essas colocações de questões que nós temos, de questões diversas que nós trazemos. Em geral, a nossa aproximação é na procura ou busca de uma fórmula. Aqui com você, nós estamos trabalhando essas questões fundamentais da vida, essas diversas questões que nós temos. Então, na verdade, são problemas com os quais nós nos deparamos. Uma questão é um problema. Se um problema é resolvido, isso deixa de ser uma questão. Então, quando há uma solução para uma dada questão, o problema desapareceu. Esse problema desapareceu em razão da verdade que se revelou sobre aquela questão. A verdade, quando se revela, nós não temos mais qualquer problema diante daquilo. É importante a gente ter uma aproximação da verdade, daquilo que uma questão representa. Em geral, nós ficamos tentando resolver a questão, sem a ciência da verdade sobre ela. É por isso que aqui nós temos enfatizado com você que para a solução do problema, nós precisamos ter do problema uma aproximação muito legítima, muito real, muito direta. Veja, entre assuntos que nós tratamos aqui com você, nós estamos tratando como ter da vida uma aproximação real, o que requer a presença da compreensão da vida. Mas a compreensão da vida, a verdade sobre a vida, requer, antes de tudo, uma compreensão sobre quem nós somos. Então, nós queremos simplificar demais as questões com as quais nos deparamos. Quando queremos apenas ter a solução de um problema sem investigar a verdade sobre ele. E a verdade sobre um problema requer a presença da compreensão direta daquilo que ele representa. E aqui, quando estamos lidando com questões ou assuntos de ordem interna, de ordem psicológica, como são esses assuntos humanos, esses problemas humanos, o elemento básico para ser compreendido, a verdade básica para ser compreendida a respeito desses problemas consiste na revelação daquilo que nós somos. Então, sem esse autoconhecimento, sem esse estudar a nós mesmos, nós não temos a solução dos problemas que a mente em nós, que o ego em nós, que esse eu em nós, se passando por isso que somos, está produzindo. Então nós precisamos descobrir a beleza desse encontro, desse aprender sobre o autoconhecimento. Não existe nada mais importante na vida do que a revelação da verdade sobre ela. No entanto, essa revelação da verdade sobre a vida é algo que requer a compreensão da verdade sobre quem nós somos.
Porque não existe qualquer separação entre a vida e nós mesmos. Nós não somos isso que acreditamos ser. Uma pessoa, um indivíduo, um elemento separado da vida. A grande verdade é que a vida é aquilo que somos. Nós somos aquilo que a vida é. Não existe qualquer separação. Mas em razão do fato de estarmos nos confundindo, identificados e, portanto, confusos, desorientados, em razão da presença dessa confusão mental em que nós nos encontramos, pelo fato de estarmos nos identificando com o modelo do pensamento que nós recebemos desta estrutura de cultura humana, nós nos vemos como um elemento separado e à parte da vida, à parte da verdade presente, a verdade desse momento. E é isso que sustenta em nós essas questões, esses problemas, essas situações não resolvidas. O ser humano, ele tem se acercado de problemas. Ele vive em meio a problemas. É típico, é próprio dessa estrutura do eu, dessa estrutura da mente, dessa mente como nós conhecemos. Estarmos vivendo dentro desta situação, onde está presente não somente o medo, não somente todas as diversas formas de sofrimento, como ansiedade, angústia, depressão, tédio, a dor da solidão, esse sentimento de rejeição, essa insegurança nos relacionamentos, o ciúme, o apego, os conflitos presentes em razão da presença dos desejos conflituosos. Tudo isso está presente nesta vida, nesta particular vida do eu, do ego, desse elemento que se vê separado da totalidade da vida, da verdade da vida, da realidade da vida. Assim, aprender sobre a vida é aprender sobre nós mesmos. Então, essas diversas questões na vida são questões fundamentais. Mas notem, é nesta vida particular do eu, do ego, que essas questões surgem, que esses problemas aparecem. A realidade da vida é a realidade do que é. E nesta realidade, estamos diante de uma manifestação, sim, misteriosa, indescritível, mas estamos diante de algo além do pensamento. Além desse formato de pensamento que nós conhecemos. É quando tentamos ajustar a vida em seu grande mistério. Aquilo que o pensamento, como nós conhecemos, é quando tentamos fazer um ajustamento a esta vida em sua beleza, mistério e totalidade, a essa visão particular de mundo que o pensamento tem construído, de vida que o pensamento tem construído, que os problemas surgem.
A verdade sobre isso é que estamos vivendo uma vida egocentrada, ou seja, centrada em torno de um centro que é totalmente parcial, individualista, egotista, que se vê capaz de ajustar, controlar. E é isso que sustenta esses estados conflituosos de sofrimento, de desordem e confusão, em que no ego nós nos encontramos. Aqui com você, nós estamos descobrindo como ter esse despertar da inteligência divina. É aquilo que alguns chamam de o despertar espiritual, iluminação espiritual. Não é a verdade de alguém obtendo algo com esse nome. Algo como essa assim chamada iluminação ou despertar espiritual. É a verdade de que esse elemento eles aparecem em razão de uma visão clara, a partir de um cérebro novo, de uma mente nova, de uma visão esclarecida, lúcida, real da vida surgindo. Quando temos o descarte desta ilusória visão particular de mundo, centrado nesse modelo de mente e de pensamento condicionado. Um pensamento que, por sinal, já é algo que está conosco há milênios, como seres humanos. O que diferencia aquele que está vivendo em sua natureza verdadeira, em sua natureza real, com este cérebro novo, com esta mente nova, daquele que não se aproximou ainda desta verdade sobre si mesmo. A diferença consiste no fato de que estamos no ego vivendo dentro de um condicionamento mental, de um modelo de mundo que o pensamento tem afirmado, tem sustentado, tem mantido. E como seres humanos, dentro deste sonho de existência separatista, isolacionista, toda essa contribuição nesta condição de ignorância que estamos fazendo é de mantermos essa continuidade. Então, toda a confusão presente no mundo, toda a desordem presente, em toda parte, começando dentro de nós mesmos, se estendendo para a família, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o mundo. Tudo isso está alimentando esta velha condição, esta antiga condição de sofrimento humano. Aqui com você, nós estamos vendo juntos como romper com isso, descobrindo o que é se aproximar desse aprender, desse novo aprender. Falar é algo que nós aprendemos, caminhar é algo que nós aprendemos. Mas também, juntamente com o simples ato ou ação de falar ou caminhar, nós aprendemos dentro desse contexto humano de identidade egóica, de pensamento condicionado, de história, de cultura, de propaganda humana. Também aprendemos a inveja, a ambição,
o apego, o ciúme, as diversas confusões que produzimos e sustentamos em nossas relações, algo que se assenta nessas divergências de opiniões, de ideias, crenças e conclusões. Então, nós temos cultivado e aprendido a viver como criaturas humanas separadas uns dos outros, disputando espaço, disputando opiniões, sendo possessivos, agressivos, violentos. Então, essa forma de aprender nos deu um movimento interno de existência em separação. E, portanto, estamos dentro de uma vida egoísta, arrogante, presunçosa. Então, é natural que esteja presente esses estados problemáticos. O medo é parte disso. Então, quando você vem e pergunta como se livrar do medo, aqui a pergunta é: o que é esse elemento presente dentro dessa experiência chamada medo? Investigar a natureza do eu, a natureza do ego, é perceber que estamos diante de uma estrutura que não é a estrutura de uma pessoa particular, é a pessoa humana. É a visão de mundo nesta pessoa, que parece ser uma entidade particular, única e singular. Veja como é interessante isso. Toda essa ideia de individualidade, de consciência individual na pessoa que você acredita ser, é uma ilusão. Porque o que temos de verdade presente é a consciência humana. E é na consciência humana que está presente todo esse movimento interno de pensamento, de sentimento, de emoção, sensação, modo de perceber a vida. Então, aqui com você, nós estamos investigando tudo isso, dizendo que, a não ser que em você ocorra uma mudança profunda, significativa, radical, você sempre, como pessoa, continuará dentro desse contexto de história humana, de condicionamento psicológico humano, e assim vivendo dentro desta consciência coletiva. O despertar ou florescer de sua natureza real é o fim para esta ilusória condição. Então, um trabalho se faz necessário para, nesta vida, o despertar para a vida, para a real vida, para a divina vida, para esta vida de Deus. É quando, nesse momento, ao florescer desta presença, desta inteligência, desta beleza, desta graça. Então, como se aproximar desse novo aprender, para que esse velho modelo de aprendizado que temos nesse formato separatista de ser se dissolva, desapareça? Portanto, o que é, na verdade, isso? O que é essa nova aproximação?
esse perceber, esse sentir, esse olhar, esse escutar a si mesmo. Veja, estamos diante de algo bem diferente de tudo aquilo que nós conhecemos por aprender. Para nós, o aprender é adquirir informações, conhecimento e experiências, para então atuarmos a partir disso, a partir desta memória, desta lembrança, desta informação. No entanto, aqui já se trata de descobrir o que é olhar, sem esse elemento que acumula informações, conhecimento e experiência. Esse elemento em nós é esse modelo de passado que está presente sempre dentro das nossas relações, atuando a partir do conhecimento aprendido, adquirido e acumulado. Enquanto que esse novo olhar é o olhar da atenção. Um elemento básico, principal nesse aprender é tomar ciência do movimento do pensamento, da emoção, da sensação, da percepção, sem interferir nisso. Descobrindo como olhar sem esse fundo que interpreta, que avalia, julga, compara, é apenas olhar. Observe que quando um pensamento surge, a sua inclinação é de imediato se confundir com esse pensamento, se identificar com esse pensamento. E a partir desse pensamento você atua. Nesse instante, o que está acontecendo é a continuidade desse movimento que é o movimento do eu, do pensador, desse experimentador, desse elemento que vem do passado. Quando o pensamento surge com ele um sentimento, uma sensação, uma emoção. Assim, as nossas respostas para esse momento, em geral, elas nascem desse aprendizado, dessa forma de proceder, dessa forma de atuar. Enquanto que aqui, nesse momento, estamos aprendendo a olhar sem esse passado. Então, um pensamento surge, ou um sentimento, ou emoção, ou sensação, e nesse instante, essa atenção, esse olhar, é só o olhar. Então, a real aproximação desse novo aprender, a verdade desse aprender sobre o autoconhecimento, sobre aquilo que aqui nós consideramos a verdade da revelação do autoconhecimento, é constatar esse elemento. Assim como esse pensamento. Apenas constatar isso. Esse constatar requer um olhar que não cria a separação, que não se separa. Quando nos tornamos simplesmente cientes da reação, nós temos o fim da continuidade dessa reação. Então, o que é basicamente a verdade sobre o autoconhecimento? Como nós colocamos aqui para você, é o descondicionamento, é a desprogramação, é esse desaprender desse antigo e velho movimento, que é o movimento deste centro isolacionista, que é o eu, que é o ego.
Reparem, isso se torna possível quando temos esta energia de presença, de atenção sobre esse instante. Então ocorre juntamente com esta visão de si mesmo, desse movimento. Ocorre juntamente com isso, desse cérebro se aquietar, dessa mente silenciar. É aquilo que eu tenho chamado de um novo cérebro, uma nova mente. Então, agora algo está presente que não faz parte desse movimento do pensamento. Reparem que desta forma você elimina esse contexto de memória, essa memória psicológica, onde nela está presente esse passado. Uma vez livre desse passado, dessa memória psicológica, eliminamos o tempo. Então a vida se revela nesse instante. Esse instante é o momento do aprender. E aqui o verbo é literalmente visto desta forma. É só o aprender. Não se trata de memorizar, acumular, guardar para depois. É aprender. Então é algo que acontece nesse instante. Esse aprender não tem uma continuidade. Ele rompe exatamente com essa continuidade do tempo psicológico, desse movimento de memória, desta continuidade do ego, desta continuidade do eu. Então nós precisamos na vida desta ciência nela, que é a ciência do aprender. É quando estamos em contato com a verdade da vida, se revelando nesse momento. Então, o próprio cérebro, as próprias células cerebrais passam por um processo de mudança, de transformação, para um novo estado de consciência. Agora está presente. A verdade desta nova consciência não é mais aquela velha consciência do eu. Nesse condicionamento mental, nesse processo de repetição, de continuidade dessas reações que nascem do passado. Nesses encontros, nós estamos trabalhando isso com você. O fim desse movimento de continuidade. Isso é o fim do tempo, como a mente reconhece. Observe que todas as nossas respostas para esse momento são respostas que nascem do passado. O cérebro funciona basicamente com memórias. Mas há uma forma nova para esse cérebro novo, de nesse instante atuar com base em uma nova energia de pura inteligência, onde temos a presença da real compreensão disso que está em linha com a própria vida, com aquilo que está aqui e agora. Essa é a presença da verdadeira inteligência de Deus em cada um de nós. Então, quando falamos aqui com você, trabalhamos com você,
A beleza desse encontro com o despertar espiritual, com a iluminação espiritual. Estamos lhe dizendo que sim, é possível nesta vida o fim dessas questões, dessas assim chamadas questões fundamentais da vida. A vida, ela é a realidade de Deus. Deus não tem questões. Você, em sua natureza essencial, é a própria realidade divina. Não há questões em seu ser, porque não há problema aí. É esse sentido ilusório, assentado na ignorância, nesse modelo de mente condicionada, que está na vida, nesta particular vida da pessoa. É exatamente isso que está sustentando esses quadros de questões, de problemas. A natureza da verdade é inteligência, é liberdade, é amor, é paz, é felicidade. Então, o nosso convite aqui para você é para uma vida livre, onde está presente esta ciência de Deus. O seu estado natural de ser é esse fluir de inteligência, é esta ausência de separação. É, na realidade, o seu próprio estado de ser em meditação. Assim, o autoconhecimento é aquilo que é a base desta aproximação da revelação do seu natural estado, que é a meditação. Esta é a presença da verdade. Para esse propósito, nós temos encontros aqui online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos trabalhando isso com você. Através desses encontros online, estamos aprofundando isso, tomando ciência desta realidade. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.